Olá, eu sou o James Pinheiro e esse é o Advocacy, uma conversa sobre assuntos do mundo jurídico que nem sempre alguém tem tempo ou paciência para explicar. Pacto Federativo. Resumindo o que diz a nossa Constituição, é um conjunto de regras sobre quem faz o quê e qual fonte de arrecadação. Mas nem sempre as responsabilidades e cobranças são acompanhadas de recursos necessários e assim nascem os dilemas entre os poderes municipal, estadual e federal. E se não há acordo, às vezes, temos que chamar o poder judiciário para essa conversa. Para falar sobre esse diálogo possível entre os poderes e a sociedade, o Advocacy trouxe os seguintes convidados. Marinela Machado Araújo, é advogada, doutora em Direito Administrativo, professora na PUC Minas e coordenadora desde 2013 do Núcleo Jurídico de Políticas Públicas, da pós-graduação em Direito da PUC Minas. Ela é especialista em Direito Urbanístico e Monitoramento de Políticas Públicas. Luiz Carlos Gamboge é formado em Direito pela PUC Minas, é mestre e doutor em Filosofia do Direito e já ocupou o cargo de chefe de gabinete da Secretaria de Estado da Educação, foi deputado estadual, secretário de Estado de Recursos Humanos e Administração e secretário adjunto de Estado do Trabalho e Ação Social. E é desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais desde 2013. Fernando Borja é advogado, é administrador de empresas, é vereador em Belo Horizonte e tem direcionado o seu trabalho para as áreas de educação, saúde, mobilidade urbana e desenvolvimento social. E é apresentador do programa Geração de José aqui na Rede Super, que trata os temas de gestão e liderança. Eu quero agradecer aqui a professora Marinela, o vereador Fernando Borja, o desembargador Gamboge. Obrigado pela participação de vocês aqui nessa conversa conosco. E eu quero começar perguntando aqui para a professora Marinela. O que é um pacto federativo e como as relações de responsabilidade entre os poderes federal e estadual se dão? O pacto, na verdade, ele é um acordo, né? Um grande acordo legal que é estabelecido constitucionalmente em estados que são federados, né? E o que isso significa dizer? Significa dizer que o estado ele se encontra recortado sob o ponto de vista territorial, né, em regiões, e essas regiões recortadas em municípios, e cada um desses recortes territoriais detém uma parcela de poder para determinar o que vai ser direito, o que vai ser dever, sob o ponto de vista administrativo, fiscal, né, no âmbito desse território. No caso dos Estados Federados, é muito importante a gente lembrar que no Estado Federado, o poder político central, que a gente chama de poder soberano, né, ele está concentrado nas mãos da União, né, ou seja, do chamado governo federal. E, em termos práticos, o que isso significa? Por um lado, que, sob o ponto de vista legislativo, é esse governo que dá o tom, né, do que vai ser direito e dever naquelas questões que são afetas a todas as outras unidades federativas, é o caso, por exemplo, da saúde, da educação, da questão ambiental, né, ou mesmo urbanística. E, sob o ponto de vista sob uma perspectiva, vamos dizer assim, operacional, administrativa e tal, isso significa dizer que não se administra de forma independente e isolada dentro do Estado federado, sem nenhum tipo de acordo ou de parceria interinstitucional, né, ou interfederativa, de forma, se essa administração pretende ser efetiva, pretende ser eficiente, na prática, as administrações públicas, os governos, eles precisam fazer parcerias, eles precisam fazer diálogo, precisam, enfim. E na perspectiva da responsabilidade, em tese, essa responsabilidade, ela é uma responsabilidade também compartilhada, né? Cada poder, uma coisa é a unidade federativa, o âmbito territorial dela, outra coisa são os poderes que cada um dessas unidades detém. E os poderes institucionais, legislativo, executivo e judiciário, eles devem se controlar, né? Haver um controle aí entre si, isso a gente chama de separação de poderes. Essa separação de poderes, assim como o Estado Federativo, é cláusula pétrea, a gente pode mudar por emenda no texto constitucional. E, na verdade, aqui na prática, isso acaba não funcionando muito bem, como já mencionado aqui, acaba que, em alguma medida, o judiciário, né, ao lado do legislativo,
acabam detendo a última palavra no que diz respeito à responsabilidade, seja administrativa, né, seja responsabilidade no exercício dessas funções. Mas isso é papo para uma outra conversa. Vai longe, né, professora? Vai longe, vai longe. Agora, na sua fala, a senhora falou de diálogo, de acordo, e eu quero pegar essa deixa aqui para fazer uma pergunta para o doutor Gamboge. Porque o senhor vai fazer uma palestra agora nos próximos dias sobre ética, poder e política. Sim. Tem tudo a ver com a administração pública, independentemente da esfera de poder da administração pública. E como tem que dialogar, não é só a lei que regula o funcionamento do Estado, né? Tem que ter a boa disposição dos seus agentes políticos, dos seus governantes, etc. Doutor, como que faz para fazer isso se tornar assim, harmônico na administração pública? Ética, poder e política. Olha, são três conceitos essenciais da vida social. O homem não vive fora da sociedade, já diagnosticara Aristóteles há 2.400 anos atrás. E para viver em sociedade, ele desenvolve esses três instrumentos, que são exatamente a política, a ética e a administração do próprio poder, necessário para a vida social. Bom, o que pretendo eu fazer durante a minha palestra? Em especial dizer da importância da política e da importância de não se separar política de ética, que rigorosamente, na fase clássica do mundo, estavam unidas. Vieram a se separar com a posição sustentada por Maquiavel, no momento em que ele disse que a política não tem nada a ver com a ética, a política é o exercício de conquista e de manutenção do poder. Neste momento, ele desvirtuou toda a compreensão clássica que se tinha de que, ao se fazer política, se fazia ética. Por quê? O que é objetivo a política? O bem comum. Como se vai visar o bem comum se não estiver também Calcado na ética. calcado na ética? Então, essa posição de Maquiavel foi uma posição que prevaleceu durante muitos anos e que precisa ser combatida, porque, rigorosamente, nós temos que retomar aquele eixo inicial em que a política, exercida por todos os agentes públicos, tem que estar inassociável da própria ética. Esse é o eixo que procuro desenvolver. Ao mesmo tempo, preciso recordar a todos os que fazem política que nenhum de nós tem poder. Portanto, eu, por exemplo, magistrado ou desembargador, eu não tenho poder, embora a letra da Constituição diga que eu integro um poder. Na verdade, eu exerço uma função. Por que eu não tenho poder? Porque eu não posso fazer nada além do que a Constituição fixou. Então, eu não tenho poder, eu estou dentro da legalidade. Portanto, eu exerço uma função. Quem tem o poder? Aquele que exerce a soberania. Quem é que exerce a soberania? A sociedade, o povo. Quando a sociedade e o povo se estruturam e delegam para que se elabore uma norma constitucional, um contrato social, esse contrato vai fixar competências e funções para todos os que vierem a integrar o Estado e exercerem ali papéis. Agora, portanto, me permita, mas eu quero enfatizar esse ângulo, por quê? Porque a ideia de que nós exercemos poder, o governador, o desembargador, o vereador, o deputado, tira a necessária humildade do homem público. Ele precisa entender que ele não exerce um poder, ele exerce uma função. Ele é um representante popular. Então, agora eu quero pegar essa fala do senhor, que é muito importante, e perguntar para o vereador. Porque muitas vezes assim, a forma como se fala numa campanha para chegar à eleição e etc., ela não necessariamente tem que se levar em conta a ética, não necessariamente ela reflete aquilo que exatamente é o que se vai fazer depois, né, vereador? Porque não é incomum, às vezes, se ver alguém fazendo uma campanha para o legislativo, para um mandato legislativo, que é típico de alguém que é do executivo. Quer dizer, isso tem o compromisso com a ética, com a seriedade com a população.
E aí eu volto, porque a gente mora no município, né, professora? Tem o Estado, o município e a União, mas é aqui que as nossas relações se dão. Como que a população faz chegar a sua demanda até o Legislativo Municipal? E também, assim, de que forma, não para o Legislativo, mas para o município, de que forma também que o município pode, ou os candidatos, etc., já falaram, isso não é competência do município. Que é exatamente para não criar uma expectativa no então eleitor, depois não conseguir ver essa expectativa cumprida. É muito comum a população achar que o vereador tem capacidade de executar alguma coisa. Porque quem executa é o executivo. Ele que tem o orçamento na mão, ele que decide as políticas públicas que ele quer alcançar, as metas que ele quer atingir. E muitas vezes as pessoas procuram um vereador achando que eu preciso resolver o problema da minha rua, eu preciso resolver o problema do meu bairro. O que a gente pode fazer é pegar a demanda e apresentar isso aí ao executivo. Confesso para você que hoje, em questão, pela prática de vida que eu estou tendo, você tem dois tipos de vereadores. Você tem aquele que está na comunidade e fica só atendendo a comunidade, as demandas da comunidade. E você tem, às vezes, o vereador de opinião, é aquele que discute, aquele que quer fazer uma legislação, que quer fazer a alternância da coisa, melhorar a legislação, melhorar os freios e contrapesos que tem ali entre o executivo e o legislativo, mas o povo não tem, muitas vezes, essa compreensão. A grande vantagem é o seguinte, o vereador está mais próximo da pessoa. Então, ele sabe a demanda real que existe. E as melhores formas que a gente pode fazer é criar e melhorar, aperfeiçoar os veículos de comunicação da população com o legislativo. No meu caso, por exemplo, eu sou o ouvidor da Câmara. Agora, desculpa te interromper, vereador, também não é impróprio, por exemplo, como na sua fala, o vereador está muito mais próximo da população, também não é impróprio que ele também seja um canal para receber essa demanda, né? Não, mesmo é isso que o competente acontece. seja o executivo. É isso que acontece. Exato. A proximidade, a capilaridade vem realmente da vereança. Ele que está no bairro, ele que está na região, vai fazer audiência pública normalmente no local. A população não consegue hoje sair de Belo Horizonte, vão lá para Brasília para resolver um problema que eu tenho. Não, ele vai na Câmara Municipal, ele vai ali na Prefeitura poder ficar próximo e poder atingir a demanda dele. E o mais importante é realmente as pessoas participarem. Porque normalmente quem participa de alguma sessão que a gente tem em plenária, normalmente é sindicato, é alguém que tem poder de mobilização. A população em si, poucos sabem da liberdade que eles têm de poder entrar dentro da Câmara Municipal. Tem gente que muitas vezes tem medo de entrar lá dentro achando que aquilo ali pertence à autoridade. Não, aquilo ali é a Câmara do Povo. Eles têm que ir lá e brigar e discutir e chamar o vereador e falar, eu não concordo com o que você está fazendo. Não. Tem que ter essa liberdade. E essa participação é que melhora a qualidade da nossa democracia. Posso fazer um contraponto aqui? Eu vou te pedir para segurar um pouquinho, que nós estamos já com o nosso intervalo, o nosso tempo ali acabando, a gente volta. Mas acho que só lembrando, vereador, que igual o doutor Gamboa disse aqui, ele está lá ocupando uma função, ele não é o poder. Então, ele é o representante para estar lá e tratar política, poder, com ética, né? Perfeito. Bom, nós vamos voltar aqui ainda na pergunta da professora Marinella, mas nós vamos fazer uma pausa para o nosso tradicional café. Enquanto isso, envie a sua dúvida, opinião ou crítica com a hashtag NUJUP, que é o Núcleo Jurídico de Políticas Públicas da PUC Minas, que a coordenadora é a professora Marinella Araújo. Vale a pena conhecer, nós já voltamos. Estamos de volta com o nosso Advocacy, hoje conversando sobre municípios, legislação e desafios. Se você quiser conversar conosco, então mande o seu WhatsApp para o número 31 98 027 0984. E nós vamos começar esse segundo bloco aqui com uma provocação que a professora Marinella queria fazer. Na verdade é só uma espécie de olhar, né? Como que o direito tem visto essas três, a aproximação da ética, da política e do poder, né? De um modo geral, do ponto de vista institucional, essa aproximação se resume numa palavra, né? Que é controle. É controle da administração pública, programa de controle dessa administração pública, ou desse poder legislativo, ou desse poder executivo, né, numa perspectiva integrada. E aí a minha questão seria essa, né? Quer dizer, então com isso o senhor estaria propondo algo diferente, né, talvez um pouco mais abrangente ou mais profundo do que o simples controle
técnico, institucional da administração pública, né? Essa é uma questão. E a outra é o seguinte, em que medida, né, aqui para o nosso vereador, em que medida que não existiria aí também um lado perverso desse corpo a corpo, dessa proximidade do representante eleito em relação, né, ao seu eleitorado, quando não há. Na verdade, me sinto à vontade de perguntar, porque o senhor disse que é o ouvidor, não é isso? Então, quando não há no sistema órgãos institucionais de vocalização dessas demandas, né? Porque, a meu ver, corre-se muito risco da política se transformar, né, num balcão de negócios. E a ideia desse pacto federativo não é essa, né? Porque nem todo mundo vai ter esse acesso, essa proximidade, né, desse seu vereador, o que não quer dizer que isso não seja importante, enfim, são essas duas questões. Só antes da tréplica aqui dos dois, eu quero só acrescentar aqui uma provocação para o vereador, que é o seguinte, além das ponderações da professora Marinella, uma outra questão, impostos. Assim, hoje uma reclamação, a carga tributária alta, a aplicação é ineficiente, o resultado é pior ainda. Como melhorar isso, vereador? Quer dizer, acho que porque também isso tem a ver com o diálogo por a via institucional da população com o legislativo, inclusive, que também tem a ver com o imposto, se aumenta, se diminui a eficiência da administração pública na aplicação do imposto. Eu vejo que o que a população... Desculpa, na aplicação da arrecadação em geral. Eu vejo que o que a população mais quer é resultado. Então não adianta blá, 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 o que for, não. Eles querem resultado, querem saber aquilo que eu recolhi de imposto e o resultado que eu tenho na rua. Só que muitas vezes o que está faltando e precisa ser valorizado e o Executivo tem a obrigação de cumprir, Belo Horizonte tem um artifício excelente, um método excelente chamado orçamento participativo. Você tem as instâncias de participação, as pessoas vão, decidem, votam o valor, o orçamento, o que é mais importante para a região dele, e depois o Executivo não cumpre. Aí é um absurdo a coisa, ou seja, como é que você quer melhorar se no momento que você traz a população para ela poder ser ouvida, para ela falar que na região dela, no bairro dela, a obra mais importante que eles querem é A ou é B, aí depois o Executivo tem o orçamento e não quer fazer. Aí que entra a necessidade de um controle. Ou então não prioriza aquilo que a população votou, né? Mas aí, vejam bem, posso interromper aqui? Por favor. O orçamento é autorizativo, então, quer dizer, aí entra o direito, às vezes mais atrapalhando do que ajudando, né, nessas questões, porque o orçamento é um documento, uma peça autorizativa, né? E a parcela que se discute com a população, em termos gerais, se a gente pensar o que é verba carimbada, enfim, aquela que já está vinculada a algum determinado tipo, como a saúde e a educação, né? A verdade é que, assim, pelo menos penso eu aí, que essa parcela é muito pequena, porque são 5%, parece que 5%, não é isso? Do orçamento público. Então, vereadora, eu acho que... Já virei, né? Começou a campanha. Professor, comecei. Desculpa, mas assim, em que pese que o orçamento seja uma lei autorizativa, eu acho que tem a questão da legitimidade da participação da população. Primeiro que é um percentual pequeno diante do tamanho do orçamento, né? Daquilo que se prevê, aquilo que já fixou que vai gastar e aquilo que se prevê que vai arrecadar. A destinação própria acabou. É 5%. Ou seja, se já é pequeno, diretamente a população já não define 95%. Ainda mobilizou a população para participar do orçamento, da elaboração dele, mais um motivo para ele ser prioritário. Não, mas eu não discordo disso. O que eu estou, na verdade, levantando... Eu estou falando do aspecto de a lei ser autorizativa, a lei do orçamento, mas né? Não obrigatória. É o poder discricionário, né? Sim. É a questão do poder discricionário que a gente precisa discutir, né? Como que o judiciário tem lidado com a discricionariedade, né, no âmbito administrativo. Porque, em alguma medida, esse poder discricionário, ele não é um poder que se controla, né, como um poder, por exemplo, vinculado. Então, quer dizer, o administrador público, ele tem escolha. Aí entra a questão da ética. Mais do que da legitimidade, eu colocaria a questão do ética nessa discussão, né? Professora, deixa eu também provocar aqui a doutora Gamboge pelo seguinte. Ela acabou falando aqui que acaba provocando... Eu ia te perguntar, era o contrário. Assim, como evitar essa judicialização? Porque se não há cumprimento, se o orçamento, por ser autorizativo, nem sempre ele é cumprido, acaba havendo uma judicialização maior. Por exemplo, questões de saúde, né? Assim, os municípios estão trabalhando para como que reduz esse problema da judicialização, porque está sempre fugindo do orçamento. O judiciário falou, faça, tem que fazer, estando ou não no orçamento. Como o senhor vê isso? Olha,
Eu gostaria de começar a minha intervenção dizendo à professora Marinella o seguinte, que eu entendo que a questão do orçamento participativo e da vinculação do orçamento participativo se dá no plano político e ético. Ou seja, não se convoca a população para saber dela o que ela quer e depois não se cumpre. Você a frustra do ponto de vista político e você se mostra imoral enquanto gerente das coisas públicas. Acho que o Estado, o Judiciário, perdão, não tem muito a contribuir nessa matéria. Não tem. Mas não seria uma situação de improbidade administrativa? Se a gente está violando o princípio da administração, olha, por exemplo? Em tese, você poderia caminhar por esse lado. Mas veja, se nós formos criminalizar a política em todos os níveis, não vamos contribuir para que a democracia se consolide. É a minha perspectiva. Agora, quanto à judicialização, é um fenômeno que, entre nós, traz muita preocupação. No que toca a pleitear direitos individuais fundamentais, eu entendo que quando se trata, por exemplo, do elemento vida, é necessário que o Poder Judiciário examine aquela matéria e, se houver risco à vida, ele está, a meu juízo, autorizado a intervir. Agora, quando se trata apenas de assistência à saúde da pessoa, eu entendo que não é a hipótese de intervir, e sim deixar que as políticas públicas do município ou do Estado aperfeiçoem-se e atenda àquela pessoa. Não é o caso de intervir. Agora, em parte, tem uma cientista política alemã, que o nome dela me falta nesse momento, mas ela tem uma tese muito interessante. Ela diz que a judicialização, aqui e na Alemanha, como no resto do mundo, se deu e se dá na medida em que a sociedade ocidental matou o pai. Veja que coisa interessante. Matou o pai como sendo o responsável pela construção do superego do homem. Como matamos o pai, não temos mais superego, nós passamos a agir como se não tivesse limites. E os valores passaram a ser fluidos. Nenhum valor tem firmeza diante das sociedades. Numa sociedade como essa, eu tenho uma dificuldade com você, porque o seu cachorro late de madrugada e me incomoda. Ao invés de eu ir até você e resolver esse problema, eu vou ao juiz. Veja, quer dizer, eu não tenho uma interação com você, que é meu vizinho, porque eu não quero ter essa interação. Esse limite é um limite que eu não tolero, eu não quero esse cachorro aqui, então eu vou ao Poder Judiciário. O equívoco, a meu juízo, está aí. É uma questão cultural, é uma questão muito importante para a sociedade discutir e entender o seguinte, que a educação em casa, não na escola, porque se pretende também exigir da professora que seja, além de ensinar, eduque. Quando tem que a professora ensinar e o pai e a mãe educar. Portanto, eu entendo que a família tem que se voltar para dentro de si, como família, e ensinar seus filhos a como se comportar na vida em sociedade, observando, evidentemente, valores que são perenes, valores que todos temos nós que observar, como, por exemplo, a liberdade, como, por exemplo, o tratamento respeitoso, como, por exemplo, a conduta honesta, são coisas que têm que nascer dentro de casa, a meu juízo. Ou seja, aliás, o Estado e a administração pública, de uma certa forma, reflete essas relações particulares também, né? Como vimos isso, que princípios, que valores que temos. Sim, não há dúvida. Eu fico, às vezes, querendo colocar o seguinte, nós estamos todos aborrecidíssimos com a corrupção que está sendo apresentada ao país. Onde é que está a falha? Em vários pontos, a meu juízo. A primeira delas está na perspectiva da cultura. Por quê? Porque Raimundo Faoro já havia escrito Donos do Poder, na década de 50, e ele denuncia o quê? Que nós vivemos num Estado patrimonialista. O que significa isso?
O homem público brasileiro não sabe distinguir o que é privado do que é público. Ele atua no público como se fosse privado. uma coisa privada, Agora, uma coisa dele. Então, veja, é curioso quando o juiz, por exemplo, inquire um determinado político que está respondendo a um processo, e ele parece responder dizendo, justificando o seu ato como se dissesse assim, não, isso é normal, sempre foi normal. Por quê? Porque ele acha que o Estado, que o Executivo, ou que o Legislativo, ou que o Judiciário, é um campo em que ele, como pessoa privada, tem a autoridade para fazer daquilo que ele quer. E é um equívoco. Agora, portanto, doutor, a sociedade patrimonialista é uma sociedade danosa sobre esse ângulo, e tem ainda uma outra consequência, que é qual? A de fazer com que a economia fique dependente do Estado para manter o controle do poder. Então, você veja, basta ver onde o financiamento do BNDES cai. Cai em determinadas empresas que o governo tem interesse e que, portanto, se vincula à estrutura do próprio governo. Mas deixa eu só cortar o senhor aqui um pouquinho, porque eu queria até fazer uma provocação novamente aqui para o vereador, porque assim, desculpa, vereador, não é te deixando a berlinda, não, mas acaba que... é ótimo. Porque quando é tratado dessa forma, por exemplo, e a pergunta é como que a sociedade pode lidar com isso e até exercer esse controle da legalidade, como disse a professora Marinella, como que a sociedade pode fiscalizar. E eu volto a dizer, nós moramos no município, né, professor? O Estado é uma ficção, a União, nós temos o território aqui, que é o Brasil, mas também é uma ficção. Mas a cidade não, eu moro aqui, eu lido, eu vejo o vereador, você vê o prefeito. De que forma que a população pode exercer esse controle, de que não haja essa mistura do público com o privado, que essa relação se dê de uma maneira mais institucionalizada e que, de uma certa forma, ela vai fazer o controle de legalidade disso, né? Sobre vários aspectos. Mas eu quero deixar essa provocação para o outro bloco. Nós vamos fazer aqui mais um rápido intervalo, né? É a conta de tomarmos uma segunda xícara de café e já voltamos. Enquanto isso, envie a sua pergunta pelo WhatsApp ou acesse as nossas redes sociais utilizando a hashtag NoJup, convidando para a conversa o núcleo, né, jurídico de prática, perdão, o núcleo jurídico de política pública da PUC Minas. Nós já voltamos. E já estamos de volta conversando sobre municípios, legislação e desafios. Lembrando que todos os nossos programas estão no YouTube da Rede Super. Acesse, assista, compartilhe e sinta-se à vontade, pois o Advocacy é nosso. E nós vamos começar esse terceiro bloco aqui com a pergunta que deixamos para o vereador Fernando Borja, do bloco anterior. Então, vereador. James, a primeira coisa que nós temos que entender é o seguinte, o nosso povo precisa ter uma compreensão. Quem governa quem? Quem é servidor de quem? Essa é uma grande realidade nossa. As pessoas começam a ver o Estado grande demais para poder cuidar deles. Isso está errado. Nós temos que ter um Estado enxuto para as pessoas até cobrar. O povo tem que dizer aonde o governo pode agir. E não o governo dizer o que o povo tem que fazer. É o contrário. Se o povo se une e fala para o governo o que ele pode fazer, não importa se a linha dele é de direita ou se a linha dele é de esquerda. Ele está dentro de padrões morais, éticos e regulatórios que matou o problema. Mas nós estamos vivendo uma situação onde o governante ele faz uma corrida eleitoral, conquistei, como se ele ganhasse alguma coisa. Ele não ganhou nenhum prêmio, ele ganhou uma obrigação a cumprir. Mas hoje uma pessoa ganha uma eleição e fala, agora o povo vai me servir. E o povo tem que entender que o governante que está lá, ele é um funcionário público. Ele tem obrigações a cumprir. E o povo é que diz para ele o que ele tem que fazer. Então é o momento, é a hora do povo compreender que não adianta esse negócio dessa ideia de que precisamos ter um Estado que cuide da gente. Não, é o contrário. Precisamos de um Estado que preste serviço de acordo com aquilo que nós demos para ele fazer. Eu pago imposto, você tem a obrigação de devolver naquilo que nós queremos. E não ele ficar sentado lá, quiser comprar avião, quiser comprar, fazer as festas que ele tem que fazer ou decidir o orçamento como ele quer.
ele tem que ouvir o que a população deseja fazer e ele tem a obrigação de servir. Ele é o servidor público e não o povo é o servidor do Estado. Agora, se o governante, o legislador não segue, vereador, o que o povo faz nesse caso? Eu estou falando isso entre uma eleição e outra, né? Não é só esperar a eleição para discutir. O que Eu faz? acho que hoje nós estamos começando a assistir momentos onde o povo está dizendo chega. Essa greve que teve dos caminhoneiros, eu estou vendo pessoas e comunidades, que há pouco tempo atrás nós tivemos na comunidade, onde elas pediram uma demanda, pediram uma audiência pública, fizemos uma audiência pública no local, o executivo não compareceu. Sabe o que a população queria? Nós vamos descer na avenida e botar pneu queimado e vamos parar o trânsito. Faça! Oi! O pessoal está sofrendo, passando dificuldade, como é que ele chama a atenção? Como que você faz o executivo colocar na agenda dele o que o povo quer? Se o povo for lá bater na porta e reclamar. Nós temos uma greve que está acontecendo dos professores, eles estão acampados na frente da prefeitura. Agora fica aquela guerra da prefeitura querendo dizer que o que tem que fazer o professor e o professor querendo alguns acordos ou negociações. Fecharam a negociação, vai parar na justiça. Agora, deixa eu mudar aqui um pouquinho de assunto para perguntar para a professora Marinella ainda sobre a questão da legislação municipal. Porque quando nós tratamos, assim, tem muito conflito. E um conflito que talvez já esteja lá na sua porta, na Câmara certamente está, é entre lei de uso e ocupação do solo e, por exemplo, legislação ambiental. E aí tem o poder econômico, tem investimento, todas essas coisas concorrem, né, professora? Dentro do Estado em geral. É possível conciliar isso? Quer dizer, preservar o meio ambiente, ter leis que preservam o meio ambiente e lei de uso e ocupação de solo que cada vez mais avança para haver um adensamento, digamos assim. Olha, em tese, a ideia é que isso seja possível, né? Mas o que é que nós estamos observando aqui? Que essa articulação entre esses poderes que deveriam efetivamente concretizar essa legislação, essa aplicação, vamos dizer assim, sustentável, entre aspas, dessa legislação urbanística e ambiental, ela não é tão simples assim. E aí, aproveitando que nós estamos num programa que é destinado também à comunidade jurídica, né? Eu acho que dentro para que essa execução ela seja possível, nós precisamos, sim, de executivo e de um legislativo que estejam mais assim, conscientes do seu papel, do seu ponto de vista ético, do seu ponto de vista legal, porém, precisamos também de um poder judiciário, que também seja capaz de interpretar a legislação de acordo com essa realidade, né, sobre a qual ela atua. O que significa, como o judiciário só atua se provocado, que nós também precisamos de advogados e advogadas que tenham aí uma capacidade, não só jurídica, mas sensível, né, de propor ações que, de alguma forma, do ponto de vista jurídico, conciliem essas realidades. E eu estou dizendo isso por quê? Porque eu observo que o direito, ele tem, em alguma medida, blindado algumas possibilidades de execução da lei. E, às vezes, eu costumo brincar dentro das consultorias que nós damos, que, às vezes, se não existisse um advogado mediando as questões, talvez aquela comunidade, aquele grupo de administradores públicos chegassem a uma conclusão até melhor do que a nossa. Por quê? Porque a gente tem a competência técnica de falar sobre todas as técnicas, né? Estou me fazendo entender? Estou sendo clara? Sim. Então, vamos dizer, quando a gente fala de questões ambientais e urbanísticas, o que nós objetivamente sabemos de meio ambiente, de uso e ocupação do solo, de taxa de impermeabilidade, do que uma ocupação vai produzir em termos de qualidade de vida? Absolutamente nada, porque essa competência técnica é de quem efetivamente lida com, né, engenharia, né? Exatamente, arquitetura e tal. Mas quem dá a última palavra sobre esse limite, quem dá a última palavra sobre o que vai ser lei, se esse afastamento, eu vou respeitar o afastamento da margem do rio, que está na legislação ambiental, ou vou respeitar o afastamento para edificação da margem do rio, que está na legislação urbanística, o que vale, quem vai decidir isso, né, na grande maioria das vezes... É o jurídico. É o jurídico. Mas essa norma, professora, ela quando criada, quando elaborada, ela deve ser pautada
nas especialidades que requer ali para debater aquele tema, né? Então, assim, se é questão de meio ambiente, que seja alguém da área do meio ambiente, que entenda da engenharia ambiental, o que for. Mas quando vai para o judiciário, não, né? Quando chega no judiciário, você tem um limite vamos dizer assim, de especialização e é lá onde tudo se resolve. Então, se por um lado a judicialização é algo negativo, no sentido de que desmonta qualquer tipo de planejamento que a administração pública possa ter feito sobre uma determinada política, né? Judicializar a política significa basicamente o quê? Decretar a falência do judiciário naquela questão. Ele não teve, perdão, do executivo naquela questão, né? Mas, por outro lado, você não tem a possibilidade de resolver muitas vezes. Agora o Código de Processo Civil mudou isso um pouco quando institucionaliza, né, a mediação, a arbitragem como formas de composição de conflito que deixam de ser alternativas e passam a ser, né, formas concretas. Então, quando você passa a ter isso, na verdade, você abre um espaço, vamos dizer assim, para um outro mundo, que vai estar mais próximo da técnica do que, né, e com isso não estou dizendo que o judiciário não seja importante, nem que a importância e que a solução esteja efetivamente em não judicializar. Mas se me perguntam o que a gente precisa fazer em termos concretos para garantir essa efetividade, né, ninguém fala sobre aquilo que não conhece. Professora, né? Como o judiciário a gente costuma dizer que tem que ser provocado, eu vou provocar o judiciário. Provoca. E aí, doutor, o que o senhor avalia também sobre isso? A minha compreensão, ela não é diferente da professora Marinella, mas eu insisto um pouco num ângulo que ela refletiu, que é o seguinte: para se discutir uma questão extremamente complexa como o meio ambiente e questões urbanísticas, é preciso que existam pessoas preparadas para discutir aquele assunto. E, portanto, a melhor solução sempre será a solução construída consensualmente pelos técnicos e, evidentemente, com o acompanhamento da própria população diretamente interessada, que poderá, ainda que não tenha o conhecimento técnico específico... Tá, mas o senhor fala isso em sede de judiciário ou ainda na esfera do executivo ou do legislativo? Na esfera do executivo e da própria vida social. Sim. Na medida em que isso não se dá e se entrega ao judiciário, o que eu tenho observado? As matérias são extremamente complexas e a Constituição diz que é preciso seguir a questão ambiental sob dois ângulos, a precaução e a prevenção. Pois bem, quando se chega a uma matéria complexa como essa ao judiciário, e ele não tem ainda condições de estudar o assunto, aprofundar no assunto, o que ele faz? Dá uma liminar paralisando. Isso é horrível, porque veja o seguinte, tem hidroelétricas que estão paralisadas há algum tempo. Por quê? Porque se provocar o judiciário, alegando que ali tem uma espécie de lesão ao meio ambiente, como o juiz não tem condições científicas e técnicas para decidir aquilo de plano, ele vai precisar estudar aquilo e se assessorar de pessoas que têm esse técnicos da área, né? O que ele faz? Na dúvida, ele manda parar a obra. Ele dá liminar para parar a obra. E a solução aí é de um prejuízo para a sociedade inimaginável. Inimaginável. E tem que entrar nessa conta, desculpa interromper, nessa conta também a baixa capacidade financeira e administrativa dos 5.563 municípios que a gente tem aqui nesse país. A gente está discutindo, né, o lugar onde a gente mora. Então, nós temos que colocar nessa conta também, porque para se administrar bem, precisa-se ter capacidade financeira para que essa administração possa acontecer. E mas deixa eu aproveitar um gancho aqui, que nós estamos praticamente encerrando. Aonde é melhor se discutir, aonde é mais eficiente, aonde é mais democrático e aonde poderia resolver tudo isso? Exato. Lá, em vez dos grandes empresários, em vez dos grandes sindicatos discutir isso na justiça, eles deveriam envolver dentro do legislativo, abordar um por um que vai votar. Como é que você vai votar isso aqui? O que você compreende sobre isso aqui? Não, eles não vão lá, não procuram e depois judicializam.
Ou seja, perde-se tempo por causa da falta de prática democrática de ir dentro do legislativo e questionar. Me perdoa, Fernando, é até mais complicado. Mas porque, será que é veja, só o questão de poder- prática, falta de prática democrática? O Poder Executivo, ele tem conselhos, que são instâncias deliberativas, em que qualquer pessoa que queira empreender na área ambiental, e que tenha reflexo na área ambiental, tem que pular, tramitar, oferecer e prestar as informações necessárias. O que eu observo, esses conselhos aprovam, ok? Tudo, está autorizada a obra. No que autoriza e algum segmento social não concorda com aquela decisão do Executivo, ao invés de transformar isso numa discussão política, isto é, ir para a Câmara, provocar a Câmara e dizer para a Câmara, olha, essa matéria não pode ser autorizada, porque o problema é político. O que fazem? Vão para o Judiciário. Aí o que eu digo, gente, mas se existem os conselhos, e os conselhos já aprovaram, se está tudo, do ponto de vista jurídico, absolutamente assentado, como é que eu vou intervir nisso? Mas o Judiciário não pode ficar em silêncio, ele tem que intervir. Bom, o Judiciário é chamado a decidir e decide. Mas não é correto levar isso para o Judiciário. O que eu quero insistir muito é o seguinte, a judicialização é uma enfermidade, não é uma cura. Não é. A ideia de ir para o Judiciário sempre é sinal de que estamos enfermos. O remédio mais Lá não é amargo. remédio, não é cura. Mas aí nós temos que perguntar, talvez, por que nós estamos recorrendo ao judiciário? Por que se recorre ao judiciário? Porque ninguém toma remédio amargo, né, por acaso, ou deliberadamente porque goste. Né? Se fosse um remédio doce, talvez. E eu queria lembrar que o governo federal está judicializado, tem uma ação direta de inconstitucionalidade, a 5.771, proposta pela Procuradoria-Geral da República, mas tem uma lei nova em termos de regularização fundiária, que é 13.465 de 2017, que permite a regularização dessas áreas que estão ocupadas irregularmente de uma forma assim, muito ampla e bastante pacificadora nesse sentido dos conflitos, porque ela se sobrepõe, ela admite praticamente qualquer tipo de regularização, desde que, obviamente, isso esteja abrangido aí por um plano de regularização fundiária. Desculpa, professora, assim, eu entendo, e eu acho que todos nós aqui, nós estamos aqui já encerrando mesmo a nossa conversa, nós vamos ter que voltar, né, para terminar, ou para seguir com a conversa. Mas quando nós falamos de judicialização, da questão da ambiental, de uso e ocupação do solo, em suma, se a política pública, seja social, de que área for, ela for devidamente cumprida, mesmo tendo passado pelos conselhos, etc., que vão olhar a questão da necessidade, da legalidade, se ela for efetivamente cumprida, nós não temos judicialização, né? Gente, eu queria agradecer, nós terminamos aqui, chegamos aqui ao finzinho do nosso programa, lamentavelmente o tempo passa rapidinho, quero agradecer muito aqui a professora Marinella, nos brindar aqui com a sua presença. Uma honra, professora. O vereador está lá com as suas muitas obrigações. Obrigado, vereador. Está aqui Eu que agradeço a oportunidade, gente. E o desembargador está aqui também conosco. Obrigado. Digo, foi uma alegria o debate que nos propiciou a rede e sobretudo você, que é um excelente mediador. mediador. Obrigado. São os convidados que brindam isso, desembargador. Sempre que houver uma oportunidade, de minha parte, eu virei com maior alegria. Vai ser uma honra. E nós chegamos aqui ao final de mais um Advocacy e fica o convite de continuarmos com essa conversa nas nossas redes sociais. Quer ser parte da solução e não do problema? Envie um e-mail, acesse as nossas redes sociais ou pelo WhatsApp. E esperamos no próximo programa. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.